Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, você vai ouvir agora a segunda edição do programa Viva a Vila com o jornalista Sérgio Ambrósio. Isso também se cabe ao coronel Leopoldo Prado. O coronel magoado fez o loteamento e ele queria que o loteamento realmente fosse para atender as pessoas que necessitavam, não comprar o lote ali, mas que fosse uma coisa marcante da cidade. Não queria simplesmente, vou pegar a terra aqui, fatiar e tudo bem, deixa aí. E aí ele vendeu as outras propriedades que ele tinha na cidade e se mandou com a família para a região de Botucatu. Eu tentei levantar alguma coisa lá na região de Botucatu, nunca ninguém ouviu falar do coronel. E ele foi morar lá. Ele vendeu fazendas aqui, agora, tem outras. Essas informações são passadas oralmente ou tem alguma fonte? Alguma coisa, não, tem muita coisa que foi publicada, né? Muita coisa que foi publicada, né? Essa saída do coronel de São Paulo. Essa história, que nem a saída dele aí, ela saiu no almanaque, a história da Vila Prado. Saiu naquele almanaque de São Carlos, saiu uma referência. E ali eu tinha uma referência de data, mas não tinha nada oficial. Depois daquilo ali, você não tem mais registro oficial, né? E mesmo porque a imprensa também era relativamente fraca na época, você não tinha a busca pela notícia, então nem tudo é a notícia. Quando era de um cara que você não gosta, o cara pode fazer uma maravilha que não vai ser notícia. Então não mudou muito, né? A nossa imprensa continua mais ou menos o mesmo ritmo. Hoje a grande imprensa está mais ligada ao... esquema financeiro, os grandes negócios, né? Pequenas ideias, mas grandes negócios. É isso mesmo. Então, e aí, enfim, o coronel se mandou e ficou aí para nós a Vila Prado. E o interessante ali da Vila Prado que a Rua Larga não é uma rua larga. A Rua Larga é uma rua normal como as outras. Só que ela é dividida em duas faixas. Tem um canteiro ao meio. Isso não foi projetado à toa. Que você tinha um desnível de um lado para o outro que não tinha como você fazer uma rua normal, porque os carros na época, né, as carroças, iam ter que andar de lado. E aí, esse engenheiro foi lá e falou, não, faço uma rua aqui e uma rua aqui. E no meio foi aonde se plantou aqueles framboiãs. Você tem framboiã lá de 100 anos. Tem. A maioria agora estão substituindo, está acabando com a beleza da Rua Larga. Estão substituindo por pinos, por outras árvores que não têm nada a ver com a história do bairro nem da Rua Larga, né? Eu sou a favor do movimento Corte as Árvores, plante framboiã. É que o framboiã demora anos e anos, né, para ficar. Mas compre mudas já formadas. Mas é mais fácil plantar uma árvore que em 4 anos fica aquela maravilha. Não presta. E não é nem da flora brasileira, né, que é esse pinus que infesta as cidades. Não é São Carlos, infesta as cidades. Fazem muda rapidamente, cresce rapidamente. Solução ideal. Vou arborizar a cidade. Enche de pinos. Pinos? Na Rua Larga tem até uma folhinha miúda, não como a do flamboyant, mas tem uma folhinha miúda. É uma porcaria. É uma grande porcaria que dá sombra. Melhor que nada. Viu? Mas podia ser um belo de um flamboyant, que dá fava para cair na cabeça das pessoas. Né? E na sua época fica florida, é muito mais bonito. Não é verdade, não há dúvida. Aquela era muito linda, né? A Rua Larga, na época, que tinha só flamboyants, na época da florada. As fotos antigas são lindas, né? Bem... Pega as duas
Sim. As duas vias, né? Muito bonita mesmo. Bem, vamos aí. Quem mais que nós vamos? Então, sobre um pouquinho da cultura do bairro, assim, diversão, cinema. Olha, a Vila Prado teve umas coisas interessantes, viu? E lá nos anos 40, 50, em torno disso. Na Rua Larga, por exemplo, você tinha um serviço de alto-falante. Serviço de alto-falante que as pessoas pediam músicas, ofereciam, né? E eu não sei de quem que era esse serviço de alto-falante, mas que ali por próximo da Travessa 4 ali. E aí, quer dizer, então, domingo ia lá, as moças, os rapazes, música para lá, música para cá, e daí isso deve ter saído muitos casamentos, né? E ao mesmo tempo... Os rapazes ficavam parados e as moças passavam... isso daí... Não, aí já é o footing que era na Praça da Santo Antônio. Isso é na Praça Santo Antônio. Aí já vem um pouquinho mais para frente, já nos anos 70. Ali. Mas esse daí, além desse serviço de som, você tinha o aluguel de bicicletas. Que o senhor Irineu Rios tinha a bicicletaria e aos fins de semana ele pegava as bicicletas e levava lá e alugava. E as pessoas saíam andar de bicicleta e devolvia a bicicleta. Tinha um serviço de alto-falante também na Salum, né? Próximo à igreja. Na igreja? Não, na igreja. Na igreja teve. Na igreja teve também. Aí entra depois, lá nos anos 70, o da igreja. E aí depois, voltando à cultura, você teve... O Cine Joia é um marco na cultura da Vila Prado, inclusive da cidade, né? Mas antes do... Seria um sonho resgatar aquele espaço. Né? Mas antes do Cine Joia, você tinha o Cine SESI, que tinha sessões gratuitas. Ele ficava aos fundos de onde era o Cine Joia, onde hoje é a prefeitura, a subprefeitura. Era um cinema gratuito, e quem era o lanterninha de lá era o Zé Italiano. O Zé Italiano depois ficou muito famoso como narrador da Rádio Gazeta, de São Paulo. E ele era o lanterninha do Cine SESI. E aí depois veio o Cine Joia, que era o Cine Joia de... Quando eu nasci em 60, o Cine Joia veio para comemorar meu aniversário, o meu nascimento, veio acho que em 59. Foi isso, por aí mesmo. 59, eram 900 lugares no Cine Joia. Olha a grandeza do Cine Joia. 900 lugares. Era cine-teatro ou era só cinema? Não, só cinema. Eu não lembro de teatro. Mas você pegava as matinês lá, formava filas que iam lá, para sair ali da Salum e ir até a Bernardino. Filmes do Mazzaropi. Então, formava aquela fila, né? Então, o Cine Joia era marcante. Marcante todo mundo que viveu na Vila Prado, que hoje tem lá os seus 50 anos mais, com certeza era assíduo frequentador do Cine Joia. Super legal. Eu lembro que as pessoas não chegavam no horário da exibição do filme, chegavam antes porque ficavam curtindo aquela música, ambiente que tinha orquestrada, muito bonito. E aí entra, nessa década aí também, que entra o footing também ali na praça, que a praça tinha uma piscina lá, um espelho d'água central, que era todo desenhadinho. Então, os rapazes encostavam ali, ficavam tudo encostadinho, as meninas só na circulação, só circulando. E aí ia tomar um sorvetinho lá na sorveteria Branca de Neve, em frente que era do seu Valdemar. Então, ia lá buscar um sorvetinho ajeitado, tomava um sorvetinho na praça. Tempo bom. Era muito tempo Branca bom. de Neve. Sorveteria Branca de Neve. O melhor sorvete que eu já tomei.
Depois, muito bom. depois que acabou a Branca de Neve, Na Travessa 5 também tinha uma sorveteria, né? Quase era ficou a sorveteria do seu Adolfo. Isso, Seu muito Adolfo, boa na também. esquina da Rua Larga ali. Isso. Também era boa também. Seu Adolfo, se eu não me engano, ele está morando em Santos atualmente. Depois que ele parou, ele aposentou, vendeu ali e mudou para Santos. Mas essa é a vida cultural, né, da Vila Prado. Também tivemos ali, não pode deixar de esquecer, de fora, né, esquecer, do nosso grande mestre de teatro, o Ângelo Bonicelli. Nossa, eu fiz teatro. Que é vilapradense da Gema e que levava o nome da Vila Prado aonde fosse, né? Também era outro apaixonado pela Vila Prado. Então é uma figura muito importante do teatro, não só são carlense, mas estadual, né? Estadual. Aliás, São Carlos era a sede do teatro amador, né? Sim, tivemos festivais de teatro amador em São Carlos. E hoje, de vez em quando, pinga aí alguma peça, alguma coisa no teatro, né? Já não tem mais aquela efervescência que tinha nos tem. anos 70. Você Plena ditadura militar, né? Sim, ali a produção cultural foi muito sacrificada, né? Censura pegava um texto, uma peça e cortava tanto que no fim o povo desistia de encenar, porque vão encenar o quê? Até os anos 80 ainda existia censura, né? Eu lembro que em 84 nós encenamos uma peça na Universidade Federal. Eu tive que ir até a rodoviária buscar censora para ela ir lá na universidade. E nós tivemos que apresentar essa peça para ela, só para ela. Só para ela, para provar. Que normalmente era uma pessoa que não entendia nada de nada, né? É verdade. A não ser conhecida, amiga de alguém do poder, né? Mas não tinha conhecimento de literatura, não tinha de português, não tinha de interpretação, não tinha nada, simplesmente era censora. Tristeza, não tem histórias aí que são verdadeiras piadas, né? Contadas pelos próprios, né? O Raul Seixas é um que fazia as músicas totalmente denunciando as mazelas da ditadura e de uma forma tão que os caras falam, esse cara é louco. E sempre achavam que ele era louco, mas ele nunca foi louco, pô. Na verdade, ele tá dando tem um trabalho muito bonito em relação ao Raul, né? Fala um pouquinho sobre. O Raul é o trabalho assim, que eu dediquei aí, que eu dediquei em todos. Mas desde 2018, eu venho desenvolvendo um trabalho que é de música e o outro trabalho é de lazer. A música é música na rua, música na praça, música em qualquer lugar. Então, eu contratar uma banda, coloca aparelhagem de som, divulga lá pelas redes sociais e vai lá e faz o som. Numa rua, não é um projeto... Toca, Raul. Certo? Aí, um amigo, o Isaac Soares, Raul Seixas foi amigo do Raul, escreveu algumas obras sobre Raul. Chegou um dia, você faz um negócio bacana, por que você não faz um negócio aí pro Raul, pô? Tem muito Raul Seixista em São Carlos e tal. Eu falei, mas como, cara? Eu não tenho contato, precisa de bandas que toquem Raul, né? Tudo isso é Vila Prado, né? Tudo na Vila Prado, Aí começamos a conversar, eu falei, não, tem que ser no Bicão. E eu consegui apoio de alguns vereadores da época, que através de emenda parlamentar apoiaram o evento. O então secretário lá de Esportes e Cultura, o Edson Ferraz, e ele chegou e no jeitão dele falou, toca o serviço, e eu toquei o serviço, e deu certo. E na época o investimento não foi pequeno, mas corria nos meios culturais, gastando um dinheirão para fazer um evento aí que não vai 500 pessoas. Só que nós chegamos lá com à noite, no encerramento, em torno de 5.000 pessoas, e eu avalio que durante o dia, porque foram 10 horas de evento, durante o dia deve ter, entre os que permaneceram até o fim, os que passaram, em torno de 7.000 pessoas. E aí nos colocou a obrigação, tem que fazer de novo. Estava tudo preparado, aí veio a pandemia, aí na pandemia
lascou, né? Lascou tudo. Aí nós esperamos, com aquela fé de que teríamos uma vacina, que acabaria a pandemia. Quando chegou em 2021, nós fizemos uma live. E a live foi interessante, porque nós falamos, pô, como que vai fazer uma live? Porque nós vamos ter que trazer bandas, vai tocar quantas horas, vai dar quanto tempo, né? Aí eu peguei uma banda aqui de São Carlos, uma banda para o seixista de Araraquara. Aí eu convidei um cantor que é cover do Raul, é um dos melhores do Brasil, o Adam Andrade, ele veio. E aí o Silvio Passos, que é o presidente do Raul Rock Club, o fã-clube do Raul, ele também veio, trouxe na bagagem o Aguinaldo Araújo, que é um músico reconhecido, a Cris Violeira, que também é uma música ali. Então, de repente, tinha um time ali. Mas mais interessante que isso, eu falei, como que nós vamos encher o tempo? Porque nós tínhamos que ter tempo. Eu vou pedir para as bandas me enviarem vídeos que a gente enxerta na apresentação. E eu tive a participação, acho que de umas 15 bandas que mandaram vídeos. Teve banda que investiu para gravar um vídeo somente para mandar para mim. E o mais interessante de todo foi o Cláudio Roberto. O Cláudio Roberto foi o principal parceiro de Raul. E o Cláudio Roberto, depois da morte do Raul, praticamente ele vivia em isolamento no sítio lá, no Rio de Janeiro, num sítio, uma chácara, alguma coisa assim. E ele chamou lá um amigo dele e gravou um vídeo para nós, exclusivo, que acho que foi a última gravação pública dele, foi esse vídeo, que ele faleceu recentemente, né? E aí jogamos aquilo ali. Foi muito bacana. Mas você tem esse material ainda? Tenho, tá na internet. Nós temos o canal do Toca Raul Festival, né? No YouTube, né? Então tá lá. O da live, na verdade, não está lá, porque o da live foi transmitido pelo Estúdio Bessie. E até o rapaz me passou o link, mas eu não consigo baixar os vídeos para poder publicar no canal. E a gente não trabalha muito, essa tecnologia nos atrapalha às vezes. Então eu preciso baixar para jogar no canal do Toca Raul Festival. Aí fizemos em 2021 a live, 2023 fizemos na FESC, e o ano passado nós fizemos na praça em frente ao Luizão. Eu sempre gosto de fazer, e esse ano aqui nós estamos buscando o apoio necessário para voltar às origens, voltar para o Luizão, para o Bicão. Voltar para lá e quem sabe a gente fazer o mesmo que nós fizemos ali, que nós juntamos o lazer, a música, a cultura, com uma ação social. Nós fizemos uma troca, não era ingresso, mas sim um convite. Na época nós fizemos troque 2 convites para o Toca Raul por um pacote de fralda geriátrica. E nós arrecadamos cerca de 3.000 pacotes de fralda em 2019. Aí nós atendemos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Cantinho Fraterno, outros grupos de pessoas que davam assistência, que precisavam. Que bonito. Foi um trabalho maravilhoso, que deu muito prazer porque em tudo a gente tem que buscar alguma coisa que nos dê mais prazer, né? O outro evento, como eu falei, que é um evento de lazer, que é a caminhada, que da mesma forma, a caminhada eu comecei em 2017, na Rua Larga, já fiz 10 edições lá na Rua Larga. Mas aí a causa animal, no caso, né? Passei com os pets. E também, desde o início, qual era o objetivo? Arrecadar ração para atender as ONGs, os protetores dos animais. E este ano, como a gente ali jogava as coisas na Vila Prado, por esse bairrismo que toma conta da gente, então as pessoas pedindo. Aí o ano passado até ajudei a organizar uma caminhada lá no Douradinho Tangará, sabe? Mas este ano eu falei, não, vamos fazer o circuito caminhada, que é levar o esquema da caminhada da Rua Larga para outros locais na cidade. E eu consegui já firmar uma parceria com o Instituto Premier Pet, que já nos rendeu aí 1 tonelada de ração, já foi entregue e nós já entregamos para quem mais necessitava.
que é a chácara da UIPA, né, que tem lá 108 cães idosos, que só tem que cuidar deles, né? Tutores, né? E com uma ração de muito boa qualidade. E o seu Enio Malachini, que é outro também apaixonado pelos pets, lá do Tangará, e ele chegou a vender a casa dele para cuidar dos pets. Puxa vida, uma missão mesmo. Não, é uma missão de vida. A vida dele é aquilo ali. E é por isso que eu falo que a gente sempre tem que buscar o prazer de fazer, né, as coisas. Uhum. Quando eu cheguei lá com aquele mundaréu de oração, o sorriso estampado na cara do seu Enio, vale todo o que nós vamos sofrer daqui para frente para realizar os eventos, né? Esse é o Brasilzão que nós vivemos. Poxa vida, foi uma maravilha. Já terminamos o tempo aqui? Nós já fizemos, nós estamos terminando já. Já estamos no fim. Então, foi um prazer enorme tê-lo conosco. E gostaria que você dissesse aí alguma coisa para os nossos ouvintes sobre a Vila Prado, por favor, para terminar o nosso papo. Eu agradeço, Toninho, o convite e em outros momentos vamos conversar de outras coisas também. Temos muitos o que conversar, que aliás o que é importante eu acho que a gente sempre está conversando, que eu falei anteriormente nesse bate-papo nosso. Eu sempre tive prazer em conversar, principalmente com as pessoas mais velhas, que contam histórias interessantes. Isso é muito importante. Porque tem a memória do que vivenciou. E eu acho que é importante, ele está se dirigindo aí a um público de todas as idades, que as pessoas não percam tempo, mas ganhem tempo conversando com seus avós, com aquele seu vizinho idoso que aposentou há muito tempo e fica sentadinho naquela cadeira ali na varanda, vendo as pessoas passarem, para uma hora lá, conversa com ele. Tem muita sabedoria, Tem muita sabedoria. É mais que conhecimento, sabedoria que essas pessoas têm. Que infelizmente, normalmente, vão embora e levou com eles a história que eles viveram e tudo que eles sabiam. Então, eu agradeço e sucesso para vocês muito obrigado, neste Sérgio. projeto. Eu acho que o caminho é este. Com certeza nós teremos outras oportunidades, porque nós temos muito que conversar com você. Tá? É isso, minha gente. Até a próxima oportunidade.